Bom, vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui às aulas dos aprendizes de atabaque e maracás, chequerês, chocalhos, enfim. Eu acho que é uma coisa fundamental é que a gente tenha percepção sonora, né? Percepção musical. E como que ela se desenvolve? Ouvindo, né? Tem um professor lá da faculdade que eu fiz de música, o professor Luiz Fernando, ele é sociólogo, e ele falava que a profissão ela costuma entrar pelos dedos. Sim, eu concordo plenamente. Mas a gente faz um acréscimo que pela música também, né? No caso de música, a gente está falando de música, ela precisa também acessar um objeto sensorial muito importante que são os nossos ouvidos. Então a gente precisa ouvir. Então antes da gente tocar, a gente precisa ouvir. Porque é pelo que a gente ouve que a gente vai reproduzir, né? Então, continua tendo sentido essa fala do professor Luiz Fernando, mas que também tem a ver com a observação, com a audição também, enfim. Vamos falar, por exemplo, do toque mais comum das pessoas que estão aprendendo a executar atabaque, que é o ijexá. Então, ijexá não é um toque que se executa rápido. Tem gente que executa rapidão por aí, mas o ijexá ele não foi criado para ser executado rápido, tá? A gente tem que entender que o ijexá é justamente um toque de Oxum, não? Então, se sabemos que é um toque de Oxum, não tem sentido a Oxum vir parecendo uma Yansan, né? Tudo bem que existem pontos hoje em dia de Oxum que são pontos mais de médio para rápido, né? Aquele brilhou a estrela matutina, rolaram as pedras de Xangô. Inclusive o toque que se usa não é ijexá. Se usa um outro tipo de toque, que esse outro tipo de toque ele é um toque para coisas médias para rápidas. Então, enfim. Falando de ijexá, ele vai utilizar basicamente dois tons, né? Dois sons, na verdade, né? Um som aberto e o tom agudo, que são os tapas. Então você vai ter um tom aberto, que é o toque aberto, e o toque fechado mais estridente. E aí no ijexá você vai ter sempre a marcação do tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá. Percebam que enquanto eu estou solfejando aqui o toque, eu estou marcando o tempo aqui também, ó, né? Porque é importante você conseguir absorver o tempo. Então se você tem a pulsação 3, 4 ou 1, 2, 1, 2, tá, tá, tum, 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 tá, 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 tum, tá. Existem, então, muitas formas de você também executar o ijexá, né? Você pode, por exemplo, deixar uma mão apenas marcando a cabeça do tempo, que é já com este tapa, tá, 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 tá. E aí você pode fazer, como eu falei, pela mão direita, mas você pode fazer também pela esquerda. Comumente, quando você tem as quebradas do ritmo tá, da, tá, tum, dum, tá, você fazer isso alternado. É legal porque você não sobrecarrega demais uma mão e você consegue também ir treinando a outra mão junto. Então, começando tudo com a mão direita, né, o toque agudo, atacado, o tapa pela mão direita, a gente vai fazer as alternâncias aqui. Então vai ter tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, 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 tum, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá. Então isso foi uma frase de encerramento. É muito importante que a gente aprenda a tocar de forma muito tranquila. Então, por isso que eu estou começando com o ijexá, né? A ideia é que você trabalhe o toque limpo. A ideia é que a borda não fique parecido com o tapa e vice-versa. Que o tapa não fique parecendo uma borda meio aguda. Percebeu? Que até o último tapa final eu usei praticamente com a mesma força.
Só no último que eu dei um toque um pouquinho mais puxado, porque é importante você ter também esse conhecimento dessa dinâmica. Assim, normalmente no toque a gente costuma deixar os tapas bem com cara de tapa mesmo. Então, por isso que a gente costuma estourar as bolhas nas mãos. Mas é isso, pessoal. Então, falando de Ijexá, outra coisa que eu acho que é muito bacana e importante da gente assimilar. A gente vai tocar o Ijexá, tá, tá, tum, tá, mas aprenda primeiro a pulsar o ritmo aqui, ó. Por isso que eu sempre falo pro pessoal que está acompanhando lá o chocalho, para primeiro ouvir. Vamos puxar o ponto, aí rufa o tambor. Por exemplo, um ponto de Oxum. Estava sentado lá no alto das pedreiras, olhando as cachoeiras, as matas e o mar. E Iemanjá estava arrumando seu vestido, Xangô lhe deu um grito, Oxum vai levantar. Iê, Oxum já levantou. Iê, Oxum já levantou. Levantou, Oxum já levantou. Iê, Oxum já levantou. Então perceberam que foi possível a gente conseguir tocar o Ijexá de uma forma média, certo? Senta lá, doideira, tá, tá, tum, tá. Se for um pouco mais rápido, fica meio feio, fica, vai. Estava sentado lá no alto das pedreiras, olhando as cachoeiras, as matas e o mar. E Iemanjá estava arrumando seu vestido. Perceberam que você nem consegue falar direito, você não consegue nem ouvir direito o que está sendo falado? E o ponto, gente, o ponto cantado, ele é a nossa principal ferramenta de catequese na Umbanda. Por que catequese? Porque a gente está aprendendo sobre as histórias, a gente está aprendendo sobre a história de um orixá, a história de um guia, está aprendendo um fundamento. Então é importante que a gente ouça. Se a gente não ouvir, a gente está sendo um péssimo músico. Então, no atabaque, nós somos músicos dentro da nossa crença, da nossa função, dentro da nossa religião. Então a gente precisa ter esse ouvido apurado, gente. Então, dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo aqui, pessoal. Ouçam Ijexás. Existem Ijexás muito bonitos, especialmente do pessoal lá da Bahia. Por exemplo, tem um Ijexá que eu gosto muito, que é o Andar com Fé do Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Percebam o andamento? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma com. Bem lento, tá vendo? Médio lento aqui, ó. E aí você vai conseguir executar o golpe de forma bem tranquila. Primeiro começa sem força mesmo. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E assim você vai executando. Tem outros também, por exemplo, o Edoxum, que a gente costuma cantar, inclusive no Tuaque, aqui na Saudação ao Xum, que é cantado pela Gal Costa. Não me lembro se a composição é dela, imagino que não, mas Edoxum também. Nesta cidade todo mundo é do tum, tá, tá, com homem, menino, menina, mulher. Então não tem essa coisa de correr, gente. Tá? Então, peguem o Ijexá, segurem a ansiedade, tomem uma maracujina se necessário, tomem um suco de maracujá, mas peguem a ansiedade, coloquem ela no colo de vocês e executem com calma, respirem, lembrem de respirar. Tô falando porque eu sou um cara ansioso que eu fui descobrir isso agora, praticamente já me tornando senhor já. E aí a ansiedade me atrapalhou um pouco no começo, porque eu queria tudo executar de uma forma muito rápida e não precisa, gente. Não precisa. A gente precisa respirar, a gente precisa ter calma, mas ter certeza, ter firmeza naquilo que a gente vai fazer. Então, o atabaque ele é uma firmeza muito importante no nosso terreiro. Então, vamos usá-lo da melhor forma possível. Então, fica aqui essa dica para o Ijexá. Existem outros Ijexás também, eu vou pesquisar e vou colocar lá no grupo também, tá bom? Então, saravá a todos e uma ótima segunda-feira de carnaval, segundo vídeo que eu tô gravando só hoje, tá? Até mais.